Oi, esse é o Perspectivas. Meu nome é Zilan Costa e Silva e hoje nós teremos como convidado para o terceiro episódio de nosso podcast Marcelo Lagrota, doutor em Direito, juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia e também o diretor-geral da Escola de Magistrados da Bahia. Marcelo, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso terceiro episódio do Perspectivas. Prazer todo nosso, Zilan. Representando a nossa escola, que faz parte também da Associação de Magistrados da Bahia. Marcelo, a gente já se conhece há algum tempo e eu já conheço o seu trabalho. Você é um magistrado de muitos anos, um professor da Universidade Estadual da Bahia e tal. Mas eu queria conhecer um pouco. Você é baiano, nasceu na Bahia. Me conte um pouco de sua história. Baiano, nascido em Salvador, soteropolitano, filho de baianos também, soteropolitanos. E por que você escolheu o direito? O direito sempre foi, eu acredito que ainda no ginásio, né? Eu já achava bonito, né? Aquela situação de você poder decidir conflitos e, de certa forma, estar ali também com as questões mais fundamentais, né, da nossa sociedade. E eu acho que despertou na tenra idade ainda. Quinta série, sexta na minha época, né? Hoje mudou um pouco, é ensino fundamental, né? Já temos 9º ano, na minha época era até o 8º, né? Porque você realmente sabia que o que queria ser desde o ensino fundamental? Sim, sim. É mesmo, isso é uma sorte muito grande. Eu A me maioria lembro de das um, pessoas hoje não, me lembro de um não tem essa debate, conclusão. até na disciplina de história. E aí tinha alguns debates, tinha uma professora muito interessante que ela suscitava um debate de julgamento, né, de personalidades históricas. Então a gente participava de 2 grupos grandes e fazíamos aquele espécie de julgamento, mas em formato de debate. Eu acho que talvez ali tenha sido, né? Tipo um A júri escolar. Exato. Só que de época, né? Com vultos da história, né? Era meio que fictício, vamos dizer assim, né? Fictício, mas que provocava o Sim, raciocínio e o desenvolvimento, e né? despertava argumentação, debate, aguçava nessa ideia de também confronto respeitoso de ideias, né? E você não acha que isso está se perdendo um pouco hoje em dia, não? Acredito, tenho falado até isso também na academia, né? O próprio judiciário tem se modernizado, né? O poder judiciário em formato, através de linguagem mais simples cada vez, né? Vem sendo cultuado isso no tribunal, a própria presidente do tribunal atual, ela tem estimulado bastante essa ideia da linguagem simples, e só que no mundo, né, de um modo geral, o debate tem se polarizado, né? Tem, de certa forma, tendido a própria, o descontrole, né, em algumas situações, né? Mas você acha que isso se deve a quê, na sua opinião? Porque, veja, uma coisa somos nós, que somos um pouquinho Sim, mais sim, antigos, sim. mas que nós tivemos uma experiência, vivemos num período que na história do Brasil era no meio de uma ditadura militar, onde as coisas eram um pouco diferentes. Mas durante a ditadura, a gente conseguiu desenvolver uma postura crítica e até combateu isso, de certa forma, na nossa juventude. Mas hoje a juventude, na liberdade, está se tornando mais reacionária do que nós éramos num processo de não liberdade. O que será que é esse fenômeno? Você chegou a alguma conclusão? Eu Não? acredito que faça parte de um contexto mundial. O jovem, embora tenha mais a informação, ele filtra menos por conta da quantidade de informação, mas de outro lado ele é mais distante. Amigos não se sentam mais assim para um diálogo como o nosso. Então, de certa forma, a própria viabilidade dessa comunicação exagerada, eu tenho vários likes, eu tenho milhões de seguidores, mas de certa forma o indivíduo se sente vazio. E nada mais dentro desse vazio de que a gente tender a determinadas situações ou condicionamentos, né, de impor a nossa vontade ao outro. Então, o debate se torna crítico na medida em que eu só sei falar. E a escuta, né, a importância do ato de ouvir, ele vem se perdendo ao longo do tempo que as pessoas não se encontram mais, né? Só o dedinho ali bem rápido, né? Clicando e dando ok, que tá bonito e isso. Então, todo esse contexto, acho que no mundo, né? A gente fala recorte Brasil, de repente temos, né, situações polarizadas em estados, municípios e no âmbito federal, mas se nós formos olhar no mundo, estamos passando por essa mesma observação, né? Agora, No mundo, o jovem no mundo todo, né? Marcelo, Não é você. uma Bom, peculiaridade nossa, é né? verdade, mas você, quando decidiu a sua carreira já na tenra Sim, idade do ensino fundamental, você seguiu no ensino até entrar na universidade. Você entrou na universidade com quantos anos? 17, 17, 17. 17. Na Então, época, o curso de Direito, 4 anos.
Aos 23 eu já era professor da UNEB, Universidade Pública, numa época bem tradicional. Eu estou falando há 24 anos atrás, né? Então, de certa forma, a gente tinha um rigorismo, né? Um formalismo até, e talvez a minha própria atitude de ingressar no mundo acadêmico tenha sido para quebrar um pouco isso, né? Esse formalismo, esse distanciamento professor-aluno, que é muito comum na Europa ainda, né? A gente fala de Brasil, critica às vezes, né, a forma nossa de estrutura em comparação com a deles, que é milenar, mas eles são muito mais tradicionais e mais distantes. Eu me lembro de uma aluna que recentemente fez um intercâmbio num país europeu, e era o sonho dela, e a universidade proporciona isso também, e ela chegou bastante triste, porque no primeiro dia, quando ela foi perguntar, os outros colegas a repreenderam: você vai perguntar ao professor? Ué, E eu fico me questionando, né, o professor serve para quê, né? Ele é o condutor, ele é quem vai levar ali, maestro de uma conduzir ao orquestra, né? conhecimento. Exatamente. Agora, você entrou cedo, então, na universidade, se Sim, formou aos 23, você já era 21, professor de 22. Isso. universidade, e na magistratura? Meu primeiro cargo, né? Foi o primeiro. Professor. Eu me lembro ainda minha mãe muito feliz quando ligou, porque a universidade tem um rigor muito forte, né? Porque ele exige uma etapa rigorosa de titulação e várias fases, a prova oral, né? E com algumas peculiaridades que a gente não tem na faculdade em si, né? A gente se prepara cientificamente, mas o comportamento docente, não dar as costas, apagar o quadro ao terminar a aula, são detalhes que só quem é docente sabe, e um concurso docente exige esse cuidado que a gente vai, vamos dizer assim, sintonizar ou refinar no mestrado, né, em outros níveis. Mas eu me lembro quando minha mãe ligou e era uma vaga só, o concurso para professor geralmente, né, um candidato só que pode ir, só pode haver um, né, e quando ela ligou para lá, para a reitoria, dizendo: meu filho foi aprovado e tal, e a senhora lá disse: ah, quem é? Marcelo? Ah, parabéns, minha senhora, ele foi aprovado. Ela: sim, mas aprovado? Ela não estava crente ainda, né? Descrente com a Com o condição resultado. do resultado de ter sido aprovado, não só classificado, né? E aí eu me lembro que alguém da reitoria falou: não, senhora, primeiro lugar, seu filho, né? Foi muito feliz, não falar por ter sido primeiro, né? Mas por eu ter perdido minha mãe recentemente, talvez eu traga à tona isso, né? Esse ano, em fevereiro. E foi um dos grandes presentes, talvez o maior de todos, nesse início de caminhada dentro do direito, né? O direito me proporcionou essas felicidades, né? Então, o meu primeiro concurso, que eu digo assim, né? Foi o concurso professor. Se ela ficou feliz com o filho professor, imagine o que é que ela ficou com o filho juiz. Quando foi que A aconteceu isso? magistratura também, ela ficou muito contente, né? Era um concurso que eu já vinha mirando há muitos anos, né? E antes eu já tinha logrado êxito em algumas outras carreiras também muito Ah, você não começou importantes. na carreira jurídica Não, não, como juiz, não? não. Meu segundo concurso, vamos dizer assim, foi procurador do Estado, depois Defensoria Pública, assumi, exerci 1 ano e 11 meses, mais ou menos. Em seguida, Ministério Público, foi no estado de Sergipe, nosso estado irmão, né? Nosso estado vizinho. E em 2002, fui agraciado aí também com a aprovação num concurso que eu gostaria de seguir a carreira, né? E os nomes são parecidos, né? Magistratura, né? Magistério, e eu acho que o juiz é um pouco professor também. Ele, na sua atividade, ele tem que explicar o porquê se chegou àquela pena, as razões pelas quais chegamos ali àquele determinado resultado, àquela determinada conclusão, né? Sem o intuito de agradar. Então, o professor, ele lança uma semente na esperança de que alguém venha colher e aquilo germine e se torne uma árvore, dê frutos, né? O magistrado também, ele está ali como um seguidor e um fiel servo da lei. E a lei é a sociedade, né? Ela que impõe a Eu vou lhe gente esse provocar um limite. pouco sobre isso aí Sim, durante o programa, mas vamos sim. continuar. Quer dizer que primeiro você foi procurador do Estado, chegou a assumir, não. Não, não. Mas você assumiu como defensor Defensor público, público. que é Re- uma re- das profissões mais árduas que tem nesse Árdua país. e muito, muito brilhante, viu, Zilane? Desculpe lhe interromper. Foi um cargo que me deu muita satisfação atender aqueles que não têm patrono, né? Os necessitados, de verdade. Então foi uma grande escola também. E, Mas a Defensoria Pública também atende muita gente que comete crimes, né? sim, E como é que é? A maioria dos nossos telespectadores, e quem não é da área do sim. direito, a primeira pergunta faz: como é que você tem coragem de defender um criminoso, né? É Essa é bem uma pergunta muito interessante, né? comum. E eu queria saber sua resposta a essa pergunta comum. Eu tenho a minha. Nós sabemos, né, que até a conclusão do processo, a ideia de criminoso ela é muito mais social, né, do que puramente jurídica. Então, o processo ele visa essa dialética. A gente ter a noção ali de como
ouve o fato, apurar e chegar à conclusão. O advogado, ele não se confunde com o crime praticado e muito menos a pessoa praticante, porque nós não temos o direito penal do autor. Muito se busca hoje isso, né? E que a pessoa seja ali condenada, às vezes publicamente ou até popularmente. Os linchamentos estão crescendo no Brasil. Claro. Então, de certo modo, há uma cultura nesse sentido de julgamento moral, né? Até do próprio julgador. Então, de certa forma, nós todos somos expostos a essas análises, às vezes até preconceituosas, né? Etiquetadas, mas até que se chegue a uma conclusão ali, num julgamento em que se oportunize, né? Essa dialética, esse confronto de ideias, a gente, no final, com a decisão, a gente sabe que houve ali já uma punição de um fato cometido por alguém. Aí sim, o Estado assume aquela Mas uma missão coisa relevante. é você ser o defensor público. Sim. Outra coisa, que é uma responsabilidade séria, você ter a defesa de uma pessoa, seja ela inocente ou não, que a gente nunca vai saber, porque a gente não estava presente no fato, Sim. senão a gente era testemunha, mas a gente tem sempre que relacionar uma história que o próprio defendido está contando. Então a gente defende um sujeito em relação à lei. Agora, sentar na cadeira do juiz é uma cadeira diferente, porque ali você não está defendendo, ali você está decidindo. Eu me E lembro. você chegou numa fase muito tenra, ainda, eu chamo nos anos formativos, né? Sim, Da sim. nossa personalidade, da nossa pessoa. E esse impacto, me conte aí. O primeiro dia que você sentou naquela cadeira e Bem disse assim, interessante, quem manda nesse verdade. negócio aqui sou eu. A Agora a defensoria- caneta e a tinta são minhas. E aí? A defensoria trazia questões interessantes que nunca são levadas ao juiz, né? Então, o primeiro juiz da causa é o advogado, é o defensor, que no caso o defensor público é o advogado do Estado, né? Proporcionado para aqueles necessitados, né? Economicamente vulneráveis ou pessoas ainda com alguma condição que faça com que ele precise, né? De que exista em razão do contraditório. Mas de modo que não se confunde o que eu estava mencionando, né? Aquela ideia da defesa a qualquer preço, né? Então, o próprio advogado, ele sabe o seu limite ético também. Não existe Muita defesa a gente qualquer imagina, preço. exatamente. Muita gente imagina que o advogado ele está ali imiscuído no fato ou sem qualquer compasso, né? Como o médico, que ele vai virar para o paciente e dizer, olha, sua situação é essa, essa e essa, eu tenho essas possibilidades, né? Mas ele não vai concluir ali o próprio tratamento e dizer que ele é que tem o comando de tudo e que ele que vai realmente decidir o destino daquela vida, né? Então, a questão da decisão fica para o Estado julgador. Então, eu me lembro dessa passagem, como a gente impetra habeas corpus, mandado de segurança, né? E eu trabalhava também em área criminal, cheguei a fazer júri como defensor público, né? E eu me lembro que no primeiro dia de magistratura, eu redigi uma sentença e eu me lembrei assim, eu digo, poxa, deixa eu ler de novo, mais uma vez, né? Eu que estou condenando essa pessoa aqui, que meu trabalho era o oposto, né? Era que a pessoa não fosse condenada, trabalhar para que ela fosse Mas você teve um período também de Ministério livre, né? Público, né? Mas aí foi no curso de formação, né? Porque logo em seguida, foi junho ou Você não julho, chegou a atuar, né? não cheguei a atuar. Sim, mas aí eu queria entrar um pouco mais na psicologia, né? Sim. Você está lá com a sua. Você escreveu, é sua Eu li umas conclusão. 10 vezes a minha sentença, porque eu estava empenhando ali o Estado, né? Não era o Marcelo. O Sim, mas Estado era. empenhando ali a realização do direito penal subjetivo, né? O jus puniendi, que a gente chama, né? Então, aplicando o direito penal objetivo, no caso concreto, mas quem estava consolidando ali era o juiz julgador. E por trás dali, exatamente, né? Existia o Marcelo, né? Mas aí eu não quero saber do juiz julgador, eu quero saber de Marcelo. Sim. Qual foi a sua sensação ao pegar a caneta e naquela época ainda era caneta, sim. né? Hoje é eletrônico, mas você pegou e foi assinando lá, Marcelo Lagrota E com todo esse condena. peso, né? O judiciário traz talvez ele seja essa potência, vamos dizer assim, em termos de estrutura, de tamanho, né? Mas ele traz essa carga, né? A carga decisória, né? O próprio Rui Barbosa e outros já diziam, quem quisesse, né, se arvorar a ser julgador do seu semelhante, né? Era uma conduta, assim, de muita coragem, né? De certa forma, a gente se arvorar alguém que vai estar ali julgando o semelhante quando a própria ideologia, vamos dizer assim, de todas as religiões, né, que não julgueis para não ser julgados, né? Então, de modo que a gente não julga pessoas. Isso é que é muito importante a gente reafirmar a cada tempo, porque Deveria, é uma né? ideia Isso eu conheço importantíssima. sua atuação há décadas.
Eu lhe conheço há um tempão e eu sei de como você age. Então, e eu declaro aqui de público o meu enorme respeito Oh, que eu muito tenho por obrigado. você como pessoa É mútuo, é e recíproco o também respeito. como profissional. Muito obrigado. Agora, eu quero saber como é que você se sentiu nessa primeira condenação. Você estava Sim, botando uma pessoa, sim. carne e osso, respira pai, mãe, filho. Ali várias vezes a sentença, revi e vi lá a prova de novo, todo o processo. É muito diferente o Mas ato aí de você foi para julgar. casa de noite. Você dormiu bem? Não, confesso que realmente é impactante, né? O peso da responsabilidade, né? E talvez isso que faz com que o juiz seja diferenciado, né? Desse ponto de vista dos profissionais do direito. O advogado, poucos sabem até disso, né? O próprio nome avocare, né? Chamado a socorrer. O médico não tem esse nome na sua profissão. Ele trata, mas quem é chamado a socorrer é o advogado. Então ninguém traz nem encarna nisso, né? E a Constituição Federal não fala que o advogado é muito importante nem Aliás, pouco. ela é a única profissão escrita na Constituição do Sim, Brasil. Isso sim. também que E se a diga. Constituição nossa, como eu ia dizendo, né, ela não fala que o advogado é pouco importante nem muito importante. O advogado é essencial à função jurisdicional. Então, de modo que a atuação do advogado, ela permeia vários órgãos, o advogado ingressa nos tribunais, nos próprios tribunais superiores, né, a composição. Então, de modo que torna o poder judiciário extremamente democrático. Outras profissões não fazem isso. Então, de sorte que nessa conjuntura, o Poder Judiciário é um grande garantidor, na medida que ele oportuniza, ele consegue colocar o primeiro presidente mulher, né? Então, toda essa ideologia que se permeia, ela vem também do nascedouro, que é a Faculdade de Direito. Então, a academia é importante e o juiz, de um certo modo, né, se distanciando desse público, ele não participa dessa formação. Então, a escola de magistrados, ela visa hoje essa proximidade, é uma orientação nesse sentido, né, dessa diretoria, do nosso presidente, Júlio Travessa. Ele tem tido um forte esforço em proporcionar essa proximidade entre magistrados e com a comunidade. E eu digo assim sempre quando eu vou em algum encontro, algum congresso, algum evento nas faculdades de direito, que eu chamo escola, eu gosto de falar escola, eu tenho um pertencimento com esse nome. E quando a gente vai lá, eu digo que eu estou nas trincheiras do conhecimento, que é o primeiro norte. Aquele jovem ali vai ter a visão de como é a justiça, tendo um professor julgador, né, um juiz, um membro do Poder Judiciário, e desconstruindo essa ideia que é afastada por não conhecimento. O que a gente ignora, Zilan, a gente termina por desconhecimento julgando ou pré-julgando. Eu não conheço aquilo, eu falo mal, eu acho que aquela pessoa é distante, ou então ele é metido, né? Então a gente é taxado às vezes com essas é, pejorativas visões, É, né? mas, De quem não conhece. pois é, mas Talvez até eu tivesse algum tempo da minha vida um julgamento sobre esse mesmo juiz que sou eu, né, lá nos bancos da escola, e imaginasse que era algo também talvez distante, que eu seria um reconstrutor, mas eu vejo nos meus pares esse esforço, esse afinco, mas essa o juiz não é vontade de realizar. essencialmente um conservador? O advogado também, ou seja, todos nós que estamos envolvidos num processo judicial somos essencialmente Sim. Eu diria que conservadores. eu A gente diria quer que conservar o conservadores. status quo, talvez. Conservador, não. Eu acredito que o juiz hoje, o juiz brasileiro, ele tem uma posição muito vanguardista, né? Quando eu Você acha? observo o próprio Supremo Tribunal Federal, de certo modo, decidindo questões importantíssimas no nosso meio social, né? Determinados temas até sensíveis e que são de vanguarda, exemplo do caso da anencefalia, dentre outros. Então, quem partiu para regulamentar foi o próprio Supremo Tribunal Federal, de modo que Eu havia tenho até uma muito orgulho lacuna. de Sim, aqui na da Bahia, eu acho que o primeiro, ou pelo menos, eu tenho a impressão que é o primeiro, mas talvez um dos primeiros processos de anencefalia feito aqui na Bahia foi feito por mim, lá no Tribunal do Júri, para conseguir uma o autorização alvará, né? para isso. Que era uma coisa, era um anátema, né? Você falar um negócio desse de jeito nenhum, mas a gente conseguiu evoluir. Esse é um papel de transformação da sociedade que é muito novo Sim. no E judiciário. vai de encontro a essa ideia de que somos É, conservadores. exato, Talvez mas somos formais. formar, A- mas a- eu digo conservador no sentido concedido de o status mantenedores, quo, mantenedores
das tradições, das leis, das normas. Esse processo transformador é uma coisa mais moderna que surgiu depois da Constituição de 88, você não acha? A Constituição de 88 viabilizou, né, evidentemente, uma nova roupagem social. Mas eu acredito que o próprio atuar moderno, o ar que nós estamos convivendo, né, de democracia, a própria questão da internet, o modelo atual de comunicação. Então, eu acredito que isso influencia, de certa forma, para que o juiz se torne alguém mais acessível, a justiça tenha mais clareza, mais transparência, né? Que é o que paulatinamente se busca e se tem conseguido, né? O Brasil, por exemplo, é o único país que nós vamos assistir sessões da Suprema Corte. É. Nos outros países, eles não gravam sessões, não existe debate a ser presenciado por milhões de pessoas, Mas é o canal medo, de TV. mas é Então, o de certa medo de forma, ter a justiça questionada. sim, mas, Sobretudo como se faz hoje aqui no Brasil. Porque mas hoje eu diria que um grande esporte das pessoas é questionar as decisões da justiça. O que é interessante, de certa forma, porque pelo menos você está sob observação e sobre análise. sim, Mas como decidir se é certo ou se não é certo se a gente não tem um conhecimento do que efetivamente está acontecendo ali? E, às vezes, a forma com que determinados assuntos são tratados para o meio público pode confundir em vez de usar. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: tem alguém que disse, um filósofo disse que o humano demasiadamente humano, grande filósofo Nietzsche, né? sim. Ele Um dizia, livro sobre, né? Um isso, livro sobre esse título, inclusive, né? exatamente. E nós, humanos demasiadamente humanos, erramos muito. O juiz também erra, né? E como é você como pessoa encara o seu próprio erro, ou se você acha que isso nunca aconteceu Ah, contigo? isso é importante a gente reconhecer, né? O próprio São Tomás já dizia que a principal vitória que se pode alcançar é vencer-se a si mesmo. Então, quando a gente quebra as nossas próprias barreiras, quando a gente ri de nós mesmos, né? Eu acho que isso é uma grande evolução, porque eu passo àquela visão de São Paulo que eu estava mencionando. Estou falando muito em textos que eu acho os textos muito importantes para a nossa tradição, né? Então, quando São Paulo diz que quando ele está fraco, é que a gente se ressignifica como forte, a gente se conceber pequeno e dentro dessa ideia a gente se tornar forte, se tornar grande. Então é uma passagem interessante, uma passagem bíblica, né? Mas que ela se traduz em uma força muito grande a partir do momento que a gente conhece o nosso tamanho em razão da grandeza do Brasil, da nossa comunidade. Então, de certo modo, a gente tem que estar sempre com isso atento. Eu me lembro de uma passagem do filme Advogado do Diabo. Ah, lindíssimo esse filme, bem interessante. Interessante, né? Para quem consegue captar as Sim. mensagens E ele sutis que ele começa, passa. o advogado começa a ficar brilhante com as tentações, né? Ou tem um ator que é o Al Pacino, né? Que é bem interessante. Ele faz a personagem mais emblemática, né? Do mal. E no final, o próprio advogado se apercebe que ele não estava mais tratando com a justiça. E o advogado é essencial à função jurisdicional, né? E ele começa a perceber que ele perdeu o norte daquilo que ele gostava de ser, que era fazer justiça, como advogado também. E aí, quando ele se convence pelo bem, né, do filme, ele no finalzinho, já descendo a escada, o próprio, em outra forma, né, pergunta para ele, Zilã, o senhor me concede uma entrevista, né? E aí mostra ali o olhar dele de que ele estava envaidecido com aquilo, né? E esse é o grande problema nosso, né? A O vaidade é o final. grande problema, mas a Quando vaidade é um ele dos vira, ele pecados, diz, né? e o próprio vira para a tela e o filme encerra assim, você que já assistiu, e ele diz a vaidade, meu pecado preferido, né? Então ele não estava mais trabalhando com a justiça, ele estava já no lado Humano. humano da vaidade. Mas isso é uma coisa que contamina muita gente, sobretudo no início de carreira, né? Quando você fica mais velho, você já começa a perceber diferente, É né? natural do ser humano. Agora, Mas você essa acha. ideia do erro, nós falamos assim, existiu o erro, você já errou, né? Todos nós somos seres errantes, senão a gente não estava aqui, estava numa redoma de vidro, com uma velhinha na frente e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a ideia do erro e o acerto depende muito do ponto de vista. Isso eu quero dizer que a atual ciência, as ciências tidas no nosso tempo, se me permitir dizer assim, né? As ciências exatas, elas foram reconstruídas, né? Então, a própria ideia de que grandeza, velocidade vezes o tempo, ela foi ressignificada
E a partir da década de 40 se construiu a ideia de que aquilo era relativo também, então não temos mais essa certeza. A mecânica O, quântica e a física quântica sim, transformaram o o mundo. embriãozinho lá com Heisenberg. E quando ele Isso. diz, olha, velocidade e tempo não são mais certezas, né? E aí vem permeado o princípio da incerteza, porque vai depender isso, né? Do ângulo de observação e do instrumento de medição. Então, olha, o seu ângulo de observação pode ser um, o meu outro, o do desembargador outro, do STJ outro. Então, nós vamos ter percepções diferentes sobre aquele debate que está sendo travado ali. E aí muito me perguntam na escola de magistrados, no curso de formação, que eu tenho a honra de ser convidado, em algumas turmas já participei da formação dos meus honrosos colegas que me ensinam muito mais do que eu teria para contribuir. Eu estou lá só por conta de tempo, de ter entrado antes, né? Mas Eu vou deixar passar isso sem fazer nenhum eles, comentário, mas tudo eles bem, sempre vai. me perguntam, como é que seria a ideia da imparcialidade, né? Me cabe muitas vezes falar sobre a imparcialidade. Então, Esse é um neutralidade, tema importante, sim. inclusive porque hoje uma das grandes temáticas é de que os juízes da Suprema Corte, a exemplo de outros juízes mais famosos aí que foram ministros da Justiça, etc., foram imparciais. Foram parciais no seu julgamento. Neutralidade nós não temos, não somos neutros. A Ninguém história é. de vida, quando nós falamos, eu presenciei quando na infância um acidente de carro, isso e aquilo, eu quase me afoguei. Então, tudo isso forma para a nossa vida um conjunto de características que vão ser ali confrontadas nas situações do dia a dia. Mas a imparcialidade, e isso é interessante que eu já falo com colegas que foram aprovados com excelentes notas, num rigoroso, né, certame, e muita gente cria aquela interrogação, né? Ele vai falar como princípio da imparcialidade que está no texto constitucional, reproduzido nos códigos de processo, mas a imparcialidade seria exatamente eu garantir o contraditório. Se a gente espremer no fundo ali, qual seria o conceito do juiz imparcial? Poxa, eu ouvi o Marcelo e eu ouvi o Zilan, e eu vou tomar uma decisão. Eu não ouvi somente uma pessoa para trazer ali meu conteúdo de carga sentencial, né? Então vejam que o que muitas vezes a gente pode estar analisando como teria sido uma parcialidade, no figurino legal, no próprio nosso código de ética, né, na nossa lei orgânica da magistratura, não há riscos ali para se mencionar. São posições diferentes e que aí cada um vai traduzir ao seu sabor. Isso aí é inerente, né? De falar de justiça É um é processo diferente do dialético, direito. né? Por quê? Processo dialético você tem Sim. a tese, E a antítese a e a antítese síntese. e a síntese. Exatamente. Você é a síntese, mas aí você faz a síntese conforme a tese e a E como antítese. é o juiz Mas e a imparcial? qualidade? É Quando a isso. qualidade Mas dos eu digo, atores mas eu são falo assim, eu vou dar um distintas? exemplo bem simples. Como é que eu vou ser imparcial? Através do princípio do contraditório. O juiz que garante o contraditório, em sua ampla, né, defesa e oportunizando, né, os recursos a ela inerentes, ele está seguindo a legalidade do processo, dessa dialética. Então, ouvir as partes oportuniza o controle. Sim, Porque vamos dizer que não é mas no equívoco. processo da decisão você precisa sopesar cada um desses Exato. argumentos e decidir por um deles. Mas o que é interessante, esses argumentos estão expostos ou não? Se não tiverem, não tem como você saber. Eventual equívoco. Eu entendi que o lado da xícara é melhor do que o do microfone, que é melhor do que o óculos, né? Então eu tenho ali a seletividade das provas, né? O juiz ele pode, é um princípio, né? Do processo, tanto civil como processo penal, o juiz vai ter o Essa convencimento parte com da base nas a provas, livre apreciação da apreciação, prova, eu né? não sou Livre muito convencimento concordante. motivado. Eu não sou muito. Porque hoje você tem alguns excessos aí Mas o que nessa é importante, questão. Zilan? Nós nos distanciamos do árbitro. Muita gente imagina, e aí eu vejo até nos jogos, né? A De polícia futebol. corre logo, né? Para proteger o juiz, né? Então ali é o árbitro, ele não fundamenta a decisão. Ele apitou, é pênalti, ele não vai dizer, olha, chamar todo mundo aqui, foi pênalti, foi na grande área, de acordo com a regra da CBF, isso e aquilo. Mas o que é que vai acontecer? Hoje até o futebol está Tem o sendo, VAR. tá tendo a revisão, está sendo questionável, o árbitro está se aproximando do juiz, né? Ele tem um recurso, né? O VAR, ele vai ter que fundamentar ali por que foi pênalti, né? Ou não, ouvir outros, né? Mas o jogador, ele tá ali nesse
contexto de provas, ele escolhe uma ou outra, aquela que lhe levou ao convencimento, porque sentença vem de sentire, né? Sentimento é um ato de sentimento, de modo que, nesse momento, todos têm o controle do processo, porque o óculos está exposto, o microfone e a xícara. Então, se eu achei que a xícara era branca, o óculos era transparente e o microfone era preto, e alguém achar que ele não era preto, é marrom e tal, evidentemente, se eu expus isso num contexto probatório, uma outra instância vai ter a possibilidade de dizer, não, olha, ele se equivocou, porque ele estava sem Isso o talvez óculos, seja a interessante luz até estava falar, né? influenciando, né? Então, a ideia do contraditório, ela é a chave da imparcialidade. Acho isso interessante. Agora, como fica isso hoje com os pré-julgamentos da mídia, os pré-julgamentos das redes Entram sociais? na questão da neutralidade, né? O juiz continua não sendo alguém neutro. É por isso que a gente tem aquela frase, expressão, né? "Ah, sangue de barata", né? Então, nós somos humanos, a gente é permeado de ideias, de experiências, como eu disse, né? Então, de certo modo, eu não sou neutro. Agora, no momento que eu estou julgando, não entra ali em cena o Marcelo, não entra o diretor da EMAB, entra o julgador, que é o Estado, é toda a sociedade. Eu acho muito bonito quando eu vejo fora do Brasil, né? Se falar assim, Estado, né, do Colorado contra fulano, Estado de Nova York contra Beltrano. Quer dizer, a população, é a comunidade, é o pertencimento, né? E o juiz lá, o julgador, ele é muito mais administrador até do que essa carga que se impõe ao magistrado brasileiro, né? É muito, mesmo porque tem muito julgamento de júri lá e aqui não. Aqui quem Exatamente. julga são os pares, aqui Porque normalmente é o o formato magistrado. deles, o juiz é um administrador da justiça. É ele que está empenhando ali na sua consciência, no seu trabalho difícil de julgar seu semelhante, né? E fatos complexos, né? Lá ele atribui à própria coletividade. Por isso que fica mais distante, né? Aquela ideia de decisão errada ou certa. Quem errou, o Estado todo. Eu acho que Agora, a gente precisa estimular isso também. agora, com o aparecimento da inteligência artificial e o emprego da inteligência artificial nos julgamentos e nos Sim, mecanismos do processo sim, eletrônico e tudo mais, sim. você acha que a gente vai perder um pouco esse processo judicial com humanidade, com a percepção? Uma certa feita eu ouvi uma professora falando, Marcelo, daqui a uns anos o professor vai deixar de existir. Nossos alunos já estão usando o chat GPT, né? Na linguagem, ela falou em inglês até, né? Mas eu achei interessante esse contexto, porque da mesma forma se imaginava com a calculadora, que nós não saberíamos mais fazer conta. Obviamente a gente Eu acho que a gente não sabe hoje. mais não, mas tudo bem. Imagine aquela conta que tem a razão, né? A de dividir. Somar, multiplicar ainda tá fácil, né? Mas aquela de razão, nunca mais eu vi ninguém fazendo uma razãozinha num restaurante, né? Dividir. Ah, deu a conta aqui, vamos fazer por 10, né? Bota ali razão. Você lembra? Você consegue ainda fazer perfeitamente? Consigo. Então, nossa formação, ela foi muito mais densa nesse propósito. Nossa Mas ela, formação foi analógica. mas aí que tá. Essa formação que você diz assim, com muita propriedade, eu sei disso, que você é um extremamente culto em razão não só do estudo filosófico, mas matemático, e você tem uma visão muito eclética, Zilando, de tudo. E eu acho isso é que faz com que a gente se torne, olha a ideia do fraco e do forte, né? Mais forte, quando a gente tem um arcabouço de preparo, do debate, de ouvir muito, né? Então, de certo modo, nossa conta matemática com razonete e tal, ela se justificou para aquele momento. Hoje, na dinâmica, se você para fazer o caderninho ali, já passou a notícia. Então, de modo que o mundo hoje ele demanda essa eletricidade que ficou lá para a nossa física e foi para a quanticidade do mundo atual. Então, se nós falássemos, né? Ah, vou estudar aqui a profundidade do peso que caiu da maçã lá da árvore, né? Que foi extremamente importante a física newtoniana, né? De modo que hoje, se a gente ficar só naquilo, a gente não evolui. Então, da mesma forma que a academia está preocupada com o possível, se eu coloco lá, eu quero um texto no formato linguagem Zilan. O chat vai me dar, você vai ler, vai dizer, poxa, esse texto eu escrevi, tá bem parecido, que ele vai fazer uma simbologia ali de todas as palavras que você utilizou, vai tentar analogicamente, né, juntar aquilo, né, mas não vai ser substitutivo. Ele pode lhe auxiliar, mas não vai ser o texto produzido pelo Zilan. Sempre vai ser uma máquina que uniu vários textos.
sempre vai ser a calculadora, mas que depende de você apertar a conta. Então, no nosso debate agora, no nosso evento que tivemos em Vitória da Conquista, a MAB Aliás, parabéns proporcionou. por esse evento, Oh, muito porque me obrigado. disseram que foi um dos grandes eventos do mundo jurídico da Bahia dos últimos anos, viu? Sim, e o projeto Pela grandioso. qualidade e E um, amplitude. e um projeto grandioso, né? A presidência da AMAB, o desembargador Júlio Travessa, ele me incumbiu na coordenação, por ser diretor da escola, desse evento que teve o seu embrião desde fevereiro. Então, não é um projeto simples, a gente trazer autoridades de tribunais superiores, né, do próprio tribunal, conselheiros do CNJ, né, para uma cidade do interior, foi algo inusitado. Então, foi um evento grandioso. Eu acredito que Vitória da Conquista está de parabéns por nos ter recebido muito bem. É uma cidade extremamente agradável. Só Foi fria, né? eleita, foi eleita a segunda melhor cidade do Norte e Nordeste para se viver. Então, ela está na Bahia, num contexto nosso que temos 6 cidades mais violentas do Brasil. E Vitória da Conquista desponta com isso, né? Então, ficamos ali estrategicamente numa análise em termos de mapa e fomos muito bem recebidos com essa parceria lá com o próprio município, com o procurador do município, com a comunidade jurídica, advogados, defensores, promotores e o próprio tribunal que estava proporcionando ali, via a Associação, né, de Magistrados da Bahia, o encontro regional em um lugar distante de Salvador. Então, cria-se aquela mudança de paradigma de que o juiz vai ser visto que está perto, né, da capital, ou somente esse vai desfrutar do convívio, né, de atualidades, e a gente desloca para uma cidade distante, com uma logística boa, né, em termos de estrutura, de pujança de cidade, mas carente dessa visita, vamos dizer assim, de membros de destaque do cenário nacional. Então foi cuidadosamente planejado, o presidente da AMAB está muito feliz com o resultado que foi proporcionado, foi uma missão árdua, mas nós contamos com muitos colaboradores, colegas que foram também da comissão composta para a realização desse evento, e ele trouxe um resultado muito proveitoso da atualização do magistrado do interior, que se sente revigorado, valorizado e, evidentemente, ali prestigiado, né, com a vinda da sua presidente, do presidente da associação, do presidente do TRE, que estava lá no nosso evento, procuradores de justiça, além do ministro Schietti, do STJ, um ministro bem vanguardista também, ministrou a sua palestra Cara, deixa eu final lhe no nosso perguntar. evento. Obviamente tinha aquele assunto que você tinha falado que na palestra alguém falou alguma coisa sobre inteligência artificial e toda Sim, essa um dos mudança. nossos colegas, inclusive, né, o Eduardo Camilo, juiz aqui da Bahia. Aí ele falou o quê? Ele falou sobre a inteligência, o uso da inteligência artificial em cartório. Isso é algo que vai facilitar muito, porque a própria seletividade, né, dos processos, muita gente ingressa com o processo e acha que dali ele já vai imediatamente para a mão do juiz. Outro dia um advogado conversava comigo, poxa, eu entrei com um pedido liminar e foi lá para a sua comarca e ainda não foi apreciado. Eu digo, poxa, para chegar para o juiz tem que passar pelo o cartório selecionar o que é cautelar, o que não é, e mandar para a caixa, vamos dizer assim, né, do magistrado. Mas muita gente imagina que imediatamente eu entrei com ação saúde, algo urgente, né? Vai chegar na mesma hora, cliquei o enter, o juiz já está vendo lá na caixinha. Então, é evidentemente que o uso, né, da inteligência artificial vai premiar, né, essas situações emergenciais, sobretudo, né, e selecionar o que é útil e importante ali para o próprio juiz, né? Você sabe que Já estamos usando, a gente sabe. Há muito tempo, Zilã. já está usando já? Sim, porque processos com litispendência, aqueles de conexão, o próprio sistema do processo judicial eletrônico, ele já impedia. Eu entro com 2 ou 3 demandas. Eu quero escolher meu julgador. O processo impede, prevalece o primeiro, né? Então a gente já tinha o uso da inteligência artificial Mas isso vai ser sem ampliado, né? imaginar. Vai ser ampliado, inclusive, em termos de robôs, né? O tribunal está fechando dentro, internamente, né, núcleos de estudo, aproveitando o seu corpo de servidores, aproveitando a sua própria CETIM, né? A nossa Secretaria de Informática, e desenvolvendo projetos, porque são projetos que envolvem processos de justiça, eles não podem ser entregues assim a Sim, qualquer empresa, né? mas como você Então, mesmo aí a própria disse, tribunal está desenvolvendo mecanismos, os juizados também, com o desembargador Paulo Chenot,
E o próprio tribunal O tem já. juizado é uma justiça à parte, né? Sim, Mas mas isso aí os eu não... juizados, esse processo célere, ele vem dessa Sim, seletividade. mas eu queria lhe perguntar o seguinte: você mesmo disse agora há pouco que a sentença vem do latim sentire, que Vem quer de dizer sente. sentenciando, né? É, Com T, né? Que a gente pronuncia assim, né? Sentenciando, gerúndio do verbo sentire. Assim, pois não é é. nada mais do que o juiz exprimir aquilo que ele sentiu No durante o processo, processo. coisa. É um ato de sentimento. Pois é, mas esse ato de sentimento com o processo da inteligência Sim, artificial que não tem esse sentimento sim, humano, sim. não fica um pouco E, deteriorado, você acha? e a crença que se implantou nesse início, é óbvio, né? Estamos falando de algo ultramoderno. Evidentemente vai encontrar resistências como a calculadora, que ocupava um prédio de 6 andares. Não sei se você recorda, o primeiro computador, e era de plug, né? Tira, É. tira e fazia conta muito menor do que a gente faz no nosso celular, né? O grau de qualificação de dados ali daquele primeiro computador da década de 60, além de ele trabalhar com plugs, ocupava andares e ele não fazia as contas que os nossos celulares hoje fazem. Mas o que se está nesse início, né, em termos de resistência, acreditando é que o robô vai fazer a sentença. Não é isso que Não, acontece. de forma alguma. Porque o ato de julgamento, não só por essa essência, né, de seu sentimento, ele precisa de um cotejo de provas. O que o robô pode facilitar em muito é essa seletividade e também nas minutas. Eu posso chegar aqui, olha, eu preciso de uma minuta de reportagem, eu preciso de uma minuta sobre a situação da junta comercial das contas desse mês. Eu não preciso que uma pessoa fique ali no lápis. Eu posso ter uma inteligência artificial que me traga esses dados, mas quem vai concluir é o gestor. No caso, o gestor da justiça é o juiz, o julgador. Então, nesse primeiro momento, a comunidade, não só jurídica, ela está resistindo como resistiu ao PJE. Não, como é que eu não vou ter mais a página para eu anexar, eu ter minha Xerox em casa para eu guardar, né? Então houve muita resistência para substituir o processo eletrônico, substituindo, né, o processo físico. Muita gente hoje, eu luto ainda com muitos colegas mais, né, tradicionais, antigos na advocacia, o judiciário já venceu essa barreira, né? É a Eu própria acredito que necessidade de o próprio de juiz que julgar. já ingressa hoje, ele é muito antenado na parte eletrônica, nós temos que Mas quem está ingressando ajeitar hoje é tudo. jovem o suficiente para já ser pelo menos ou integralmente ou parcialmente digital. Nós é que Sim, é somos o numa mundo fase. digital, Pois é. Mas eu queria lhe Mundo provocar. pós-WhatsApp, você lembra? A gente não se comunicava. Hoje nós temos, por muita sorte, né, grupos de tudo. Debate filosófico, grupo da época da escola, grupo de jornalistas. Então, isso reúne realmente, né, um formato moderno de comunicação rápida. Você está em outro país, você manda foto naquela hora para aquela pessoa ver que você está ali desfrutando daquilo, né? Então, de certo modo, a própria justiça, ela incorporou esse sentimento de necessidade e não vai ficar para trás, né? Agora, obviamente que eu não seria eu se eu não lhe provocasse um pouquinho, Sim, né? Obviamente. E eu estou querendo buscar um assunto que eu acho que é importante a gente discutir, né? A gente olha esse quadro aqui, que é o fundo do sim. nosso. Que nós temos muita sorte de termos um Muita sorte. podcast com Sim. esse quadro atrás da gente, Muito bonito, muito não é? bonito. Que é a chegada. Histórico, É né? histórico. Histórico. Que é um quadro de Portinari, que é a chegada da família real portuguesa em Salvador, no dia 8 de janeiro de 1808, que data daí a abertura dos portos e tal. Esse quadro relata, se você reparar bem, a maioria dos rostos desse quadro são os rostos que não têm feições, Sim, porque são os números da sociedade. E sim. porque temos uma grande, sobretudo aqui no Brasil, nós temos os fidalgos, os filhos de algo, e temos a massa desconhecida, não vista, esquecida, que ao longo da história foi deixado para trás. Mas esse quadro representa também um pouco do poder. Sim. E não há uma encarnação maior do que o poder do Estado que não seja na figura do rei e na figura do juiz. Como é que o ser humano lida com tanto poder em sua mão? Ah, interessante, porque essa desvestir-se disso é a grande virtude do juiz atual. Eu acho que são as grandes diretrizes do CNJ, dos tribunais de um modo geral, né? Que o juiz tenha uma linguagem mais simples. E simplicidade é beleza. O belo é simples. Você gosta do quadro, contempla, não pelo nome do autor, nem pela complexidade em termos de detalhes ou não, né?
mas pela sua simplicidade. Então, o quadro traduz ali um momento Mas é uma histórico. simplicidade aparente Sim, apenas, sim. porque há muita complexidade aí. Complexidade em termos culturais, né? Se a gente observar, né, a própria estrutura do quadro com os rostos, a simbologia do rei ali no centro, a igreja, de certo modo, né, a comunidade como um todo, e alguns sendo ali, né, se tornando, vamos dizer assim, invisíveis, né, socialmente. Então, isso gera aquilo do brilhantismo do próprio autor, que na sua simplicidade comunicava o que pretendia. Exato. Então, por isso que a sua linguagem simples, Ilan, ela é tão difundida e tão acreditada por todos nós, né? Porque o modo que você conduz tudo tem uma simplicidade, sem descuidar da complexidade. Mas perceba, se a justiça se torna mais simples, célere, e com o uso da inteligência artificial vai proporcionar, né, a própria dimensão do que se busca, né, no processo mais econômico, rápido, menos oneroso, né, que nós somos gestores de verba pública também, então, de certo modo, isso aí traz uma tranquilidade, né, de a gente saber que o uso da tecnologia vai ser mais uma ferramenta, né, mais um aporte para auxiliar o julgador, não Sim, vai mas aí o substituir. julgador como julgador. Sim, Mas a minha questão do da- poder, do poder, é a sim, questão seguinte: existe o poder do papel do Estado, sim, que é uma função que um ser humano assume e age com este poder. Mas esse poder não é dele como pessoa física, ele é dele como Estado e como função que ele exerce. sim. Mas a gente não confunde, e às vezes a gente confunde isso achando que nós somos os poderosos efetivamente. Aí você começou a ser juiz com 25 anos de idade. Sim. Eu vou lhe perguntar a você: você sentou naquela cadeira e você tinha o poder. Como é que você fez para separar este poder de você? Porque tem muita gente que acha que ele é o grande O poder, poderoso. né? O E aí Luís se XIV, é, l'état c'est moi, né? O orientação, Estado sou eu, né? você é a personalização do Estado, mas você não é o Estado. Eu E digo como para você separa isso psicologicamente na sua e eu vou cabeça? dizer assim com muita Naquela propriedade. época, né? Porque Olha, hoje eu sei que você é há genial. algum tempo talvez fosse meio que propaganda, meio que eu posso te dizer com muita propriedade. Eu tenho visto e agora, né, ao vivo e a cores, né? Essas turmas de novos magistrados, vamos dizer assim, alguns com maior idade, mas são novos na magistratura, né? Não é por conta da idade ser menor ou não, mas todos são novos, né? Tem colega que assume já com 60, com 50, mas são jovens magistrados, né? Novos magistrados. O grande, né, número de juízes no Brasil, o maior número, vamos dizer assim, assume Jovem. jovem, né? Antes dos 30. É um padrão, né, nacional, porque é uma dedicação exclusiva praticamente para lograr êxito num concurso de tamanha dificuldade. Mas o que é que eu... Isso gera até questionamentos em relação o elitismo disso, porque nem todo mundo que é pobre conseguiria essa dedicação para se tornar juiz cedo. Então isso seria uma coisa essencialmente da elite brasileira. Mas isso é uma outra discussão, deixa eu falar. Aí o que eu digo assim, em termos de vivência, né? Primeiro, desconstruo essa ideia que eu vi da elite brasileira em termos econômicos, né? Eu sou talvez um modelo, um exemplo, né, em relação a isso. Estudei em colégio simples, minha mãe era uma dona de casa, né? Meu pai da Marinha, muito orgulho, né, dele pertencer à Marinha. Então, de certo modo, o que eu digo assim, que eu tenho vivenciado, colegas com o mesmo padrão, o juiz discreto, e que passa por um processo rigoroso de seleção e depois por uma formação. E nessa formação, eu não tenho percebido, evidentemente pode, um ou outro, né, de certo modo, naquele início, ou ainda está não muito consolidado com a nova função, né? Mas é um padrão, você diz assim, poxa, todos são muito parecidos, né? Colega do Rio Grande do Sul, com colega da Paraíba, de São Paulo, todos com aquele mesmo padrão. Parece aquele menino do ginásio, como você mencionava, né? Poxa, lá você já tinha interesse, né? E é engraçado que na faculdade eu vejo muito, professor, fulano é a juíza da turma, né? A própria turma já começa a selecionar quem é que vai ser o juiz, quem é que eles acham que vai ser o Porque hoje a delegado, né? maioria das pessoas ainda quer fazer concurso porque é uma vida mais Mas o segura. próprio universitário, ele já sabe o perfil daquele que vai ser o magistrado. Não significa que ele vai, ipso facto, né? Vai estar ali sem nenhuma... Porque a vida, eu como professor, não sei vaticinar ali quem vai ser ou não o delegado, o julgador. É aquela lançar de semente para saber se algum dia alguém vai colher,
né? Aquela semente para plantar e germinar. Então, o grande mérito do professor é isso, né? Você indiscriminadamente ter um padrão de diálogo hoje. O professor não é mais aquele que está dando a aula para o aluno, né? A aula é dialogada, então a gente tem muita troca de experiência, reconhecer-se pequeno, mais uma vez, né? E aprender muito. Agora, Então, de uma modo das que coisas esse mais. padrão que eu digo para você, seguramente eu não tenho visto o juiz como eu mesmo passei, poderia falar de mim. Não achei mudança nas carreiras dessas honrosas profissões que me antecederam à magistratura. Talvez já tivesse passado por outras, tal, mas eu vejo o juiz que entrou agora, jovem, me vejo naquela época, né? Há 20 anos atrás, pouco mais, né? E aí eu vejo aquela serenidade, Você tranquilidade acha que o juiz novo está mais maduro? e tá mais maduro e com vontade de fazer, sabe? Agora, uma coisa que é um elemento importante, sobretudo em relação dos acontecidos recentes Sim, no Brasil todo, não precisamos aqui salientar nenhum local específico, é o desvio ético. O que a gente vê em todas as profissões é do ser humano, senão nós não teríamos criminosos no mundo, nem julgaríamos eles, né? Porque o ser humano tende a equivocar-se eticamente às vezes. Mas quão importante e como é a solução qual é a solução para resolver a questão do desvio ético do juiz? O que que você, na sua visão, na sua concurso não experiência, muda, concurso não vai selecionar isso. Nós não não é o sabemos. concurso o problema? A prova simplesmente, né, não tem esse conteúdo, mas já ajuda bastante pelo conteúdo de programas, né? Mas a formação, eu acredito que ela modifica muito, ela, de certa forma, posiciona uma postura da instituição. Então, muitas vezes se fala de um juiz, de um ministro, eventualmente, de um desembargador, de um senador, não é? Então, isso não vai refletir a instituição Senado, a instituição Câmara, a instituição Associação Comercial, né? A instituição Poder Judiciário, né? Eu me lembro muito alguém me falando certa feita em outro país que chegou lá e o tema não é você sabe com quem está falando, né? Que é uma questão bem rotineira nossa, né? Quem é o exercente de poder, quem ascende até economicamente, né? Ou talvez não, né? A gente acha que está ascendendo, mas espiritualmente a gente não esteja ascendendo, né? Que talvez esse não Tudo é uma seja questão de o paradigma e reino, de né? ponto de É, vista. tudo do ponto de vista do ângulo e do observador, né? Mas de certo modo, eu me lembro que alguém falava assim, poxa, fora do Brasil é tão interessante que se alguém falar isso, o próprio policial que está lhe abordando numa blitz ou algo vai perguntar quem você pensa que é, né? Então, os membros de poderes não se... Eu mesmo nunca me identifiquei, nem penso me identificar. Eu me lembro que semana passada estava numa blitz, eu coloco lá minha carteira de trânsito, né? E isso é uma postura do magistrado atual, né? A gente vê isso no âmbito, eu falo, Zilan, com muita propriedade, eu vejo isso na presidente do tribunal, a desembargadora Cíntia, eu vejo isso no nosso presidente da Associação dos Magistrados, falando em termos de presidência, no presidente do TRE, foi meu colega de doutorado. Então eu observo, se essas pessoas estão assim, quem eu penso que sou para achar que vou me identificar? Então, mas não é o Marcelo Pessoa que estudou baiano, soteropolitano, não. Eu tenho visto isso nos colegas e no curso de formação, ele é bem interessante, porque ele traz o Brasil para a nossa realidade. Então eu vou para uma aula com 60 colegas, 70, cada um de um estado. O concurso se nacionalizou. Então, isso torna mais simples a própria questão. Ah, não é fulano da família tal ou o elitismo que a gente imaginava, né? Então, agora mesmo tem uma colega que está renunciando à magistratura federal e não é baiana, mas está ficando na Bahia. É uma baiana espiritualizada baiana. Então, é aquela coisa de se sentir bem onde está, sem comparativos e muito menos, né, com a própria questão da diferença das jurisdições, né? O juiz federal que trabalha com as questões É mais diferente, atinentes à né? É mais União, né? distante, Talvez é um mais pouco mais distante do distante, povo, né? né? Então, ela se sentiu na terra dela. Mas Eu você acho é isso um juiz de primeiro interessantíssimo, né? grau, né? Você Nova turma. É o exemplo que eu é, estou dizendo dos que estão e o entrando, que né? eu acho mais interessante na sua história é que você tem 22 anos de magistratura e você se recusa a sair do primeiro Sim, grau. sim, Porque você exatamente. já tem Eu sou, antiguidade suficiente para é, poder estar em vários lugares. Mas você é um juiz do interior, de isso. primeiro grau, que quer estar de Gosto da olho no magistratura. Isso. olho com o Talvez seja o jurisdicionado. lado defensor, né? Dessa É, passagem de vida aí, né? mas
Isso lhe deixa feliz, né? Me Porque deixa contente. Mas você é um sujeito satisfeito. você que é um filósofo, Zilan, que citou aí o próprio Nietzsche, né, para citar o Confúcio, né? Encontre um trabalho que você ame e Você não nunca mais trabalha você mais, vai ter trabalho na vida, né? não é? Então, de certa forma, quando eu vou, eu outro dia falava, ano passado eu falei isso, estava conversando em conversa com alguém, um desembargador me perguntou algo, eu disse assim, mas eu tenho o mesmo entusiasmo da data da posse, que eu me lembro olhando lá para meu pai e minha mãe, que nunca imaginaram nem sonharam que iam ter um filho juiz, né? Formado, primeiro formado da família. Ah, você foi o primeiro É, formado da sim, família? Você foi o sim. primeiro Então, muito de... bacana, é da minha família, do meu núcleo familiar mesmo, né? E depois veio meu irmão, né? Que é professor, né? Do estado aqui da Bahia, professor de escola estadual, né? Então, para eles foi muito, assim, inusitado. Filho magistrado, né? Então, de certa forma, corresponder a isso, a história de vida deles, Então o quanto se abdica, o né? Pai e poder mãe, nunca lhe contaminou, né? o quanto o pai e a mãe abdicam pelos filhos, né? Eu Ah, acho que é a mas eu não tenho grande dúvida lição, né? disso, não. Não tem limites, né? Não, não tem. O pai e a mãe, que são pai e mãe. Sim, Porque sim. como tudo, como juiz, como advogado, como promotor, engenheiro, comerciante, tem sempre aqueles que se distanciam do centro, E né? qual é a grande diferença, né, para o julgador? O preparo que a gente busca com a escola de magistrados, com a própria formação inicial também do julgador, né? A gente trazer esse olhar diferenciado. Mas O muito julgador se... não tem a paixão do advogado, do defensor, a Isso, paixão do Ministério isso que Público, nunca né? me fez ser Então, julgador. o Na realidade, é julgador, a carência da paixão. exato, então essa serenidade, saber que vou olhar aquele sem ver a quem. Muito se fala que a justiça, ela, em um determinado tempo, talvez tivesse sido preconceituosa. Isso eu nunca vi ao longo de toda a minha vida. Os processos lá eu não tenho a identidade de antes aferir se a pessoa é de povos originários, se ela é branca, se é isso, etc., se é um estrangeiro, né? Porque nós temos o número do processo, o processo é como um cirurgião. Ele está ali para operar, ele não vai se preocupar com detalhes, né? Que ele tem os seus próprios assistentes ali, os instrumentadores e tal. Então, de certo modo, ele fica ali na atividade fim. Então, vem um pouco desse inconsciente coletivo, talvez, né? De que existe esse distanciamento, existe o preconceito, existe o elitismo. Eu não tenho visto isso. A gente vai no encontro agora, todo mundo muito simples, em locais simples, a própria associação com o objetivo de economizar tudo que é possível e tentar firmar ali um encontro que seja cultural, né? Essencialmente em prestígio à magistratura, que o juiz, quando ele está bem, ele está feliz, ele não se importa com outros detalhes, ele não vai estar ali sofrido, né, com doenças. Nós somos permeados por isso. Eu me lembro agora, você tratou dessa questão do dia a dia, um colega meu muito diligente, passa o dia todo como eu sentado, talvez você tenha me conhecido há uns anos atrás, muito mais magro do que hoje, né? Menos Mas isso careca, faz mais parte da cabeludo. vida de todos, né? E ele falava, poxa, vou ter que operar a coluna por conta da atividade. Ou Então, seja, ficar o dia a sentado dia é ficar prejudica. sentado no computador e tal, e uma gama de demandas, e às vezes até é sobre-humano, né? A gente fala de, o juiz agora, uma coisa interessante. Eu, como juiz, sou garantidor das pessoas terem o quinquênio. O julgador, todo funcionário, eu, como professor, tenho direito a cada 5 anos, eu tenho um percentual que vai acrescer na minha vida, que se traduz na história. Se eu não tiver tido nenhuma falta funcional, eu tenho direito àquilo. Quando o professor da minha outra instituição de, de, de profissão requer, vai vir para minha mão como julgador. E o juiz não tem isso. E quando se fala, não, vai ter um projeto, algo que é óbvio, pronto, a própria comunidade, olha, os juízes vão querer, imagine, Marcelo vai ter 20% a cada, né, cada tantos anos ele tem um quinquênio, daqui a pouco ele vai sair com 30%, né? Então, essa mudança de raciocínio, talvez, da sociedade, que o juiz não é o seu inimigo, ao contrário, é o grande viabilizador de tudo, Mas da democracia, da eu não liberdade, né? discordo de você, eu Do não discordo. patrimônio, da própria questão da regência das cidades, né? Tudo é justiça. Eu não discordo do que você falou, de hipótese nenhuma. Mas eu percebo que é um momento histórico com um certo distúrbio agora. Nós passamos por um processo
que envolveu o judiciário muito grande, que foi a Lava Jato. Houve, vou falar português correto. Sim. Houve determinado excesso que foi corrigido pelo próprio judiciário. Houve a participação política, conforme está comprovado. Isso foram, digamos assim, distorções. Mas o próprio poder se acalmou e se regularizou e resolveu essas questões. Mas a percepção do povo não é de que o sistema se percebeu o seu próprio defeito e se corrigiu, ou percebeu a sua enfermidade e se recuperou. Ela está dizendo, eles mudaram por uma questão política, eles mudaram por outro tipo de crítica ou questão, ou pelo próprio exercício do poder. Você não acha que é e por causa disso estão vindo processos e críticas, sobretudo muitas críticas ao judiciário? Não, na E você verdade, acha isso não é um momento histórico muito complicado? não, de certo modo, né, é recorrente essa litigiosidade. Para quem é julgador, é algo tranquilo, pacífico. O juiz está acostumado com essas críticas também. Isso faz parte do nosso sistema democrático. Imagine uma justiça viabilizadora da democracia e que não aceita críticas, né? É natural. Eu, como julgador, vejo que o único, talvez, poder que possa desagradar 100% é o Poder Judiciário. Porque aquele que entra com ação tem outra pessoa do outro lado. E aí, no momento que se decide, não é a vontade do juiz, nem a da pessoa que ajuizou a A ação. 50% eu garanto que É, você vai deixar 50% já é chateado. certo que vai ficar contrariado. Claro. Mas a justiça pode chegar a contrariar 100%, porque o autor não ficou feliz, porque ele queria tanto. O acionado também não foi contemplado, porque ele perdeu, vamos dizer, a demanda. Mas o autor não teve o êxito que ele queria, na dimensão do que seria em relação à própria satisfação da sua pretensão, né? Falando num termo um pouco mais jurídico, né? De modo que essas críticas que existem, elas são naturais. Agora, o que é que o judiciário sempre sai, seja independentemente de viés político ou de críticas de grupo A ou B, que aí, como julgador, eu fico impedido até por conta da minha própria função. Mas o que eu quero mencionar é que, em termos de perspectivas de vida, né, o próprio judiciário, além de estar acostumado com isso, o que eu vejo é que é um judiciário mais forte. O Poder Judiciário sai de qualquer embate sempre como aquele último lar onde eu vou encontrar o abrigo. Então é ele que viabiliza toda a nossa sociedade, do ponto de vista dele ser o guardião da nossa Constituição. Então, as pessoas dizem assim, como é que, na sala de aula, como é que o senhor chega naquela pena de 10 anos ou 15? Até então, até termos a aula de sentença criminal, o aluno acha que o juiz olha para 10 anos. Esse aqui mora em qual bairro? Tanto. Ah, esse aqui é parente do vizinho? Tanto. E não é assim que a coisa funciona. E se eventualmente funcionasse, existem as instâncias para exatamente corrigirem esses eventuais equívocos. Mas aí tem coisas interessantes. Por exemplo, agora teve o processo da questão da quantidade de material, substância ilícita, que define se é usuário Sim, ou. Essa é uma discussão importante, importantíssimo. que na realidade, no dia a dia, lá da ponta do juiz de primeiro grau, que é a sua experiência, é uma coisa séria. Aí o judiciário vem agora e dizer, não, eu vou determinar uma quantidade para separar, um limite objetivo. Não estou mudando a lei, não estou mudando o sentido, estou apenas dizendo que nessa quantidade é X, um critério objetivo que não existe. E a gente vê que na situação do dia a dia, uma situação pode ser julgada de uma forma Sim. aqui e acolá de uma outra forma. Então, para melhorar a justiça, está sendo buscada uma situação dessa. E aí vem uma avalanche de críticas sobre isso, distorcendo toda a discussão e tal. Como é que você se sente num processo como esse? Aí o juiz tem que estar preparado, né, para exatamente encarar toda essa realidade como naturalidade, embora não Mas você neutralidade. concorda que é uma necessidade essa alteração, né? A alteração, ela contempla um ponto de vista, né? De qualquer sorte, a gente sabe que pela lei, o que se importa, vamos dizer assim, são os atos de comércio. De certo modo, quando eu falo tráfico, né, por exemplo, né,
dificilmente o indivíduo vai sair com toneladas ou com quantidades Não, eu não estou falando de exorbitantes tonelada, eu estou falando de alguma. é aquela visão nossa ainda lombrosiana de que talvez, ou etiquetada, né, de que o criminoso, ele é burro, ele, né, não raciocina, ele é aquela figura alijada. Isso é Não, um muitas vezes ele preconceito, é um preconceituoso, né? que Então, inclusive pode prejudicar o julgamento é correto. verdade. Então, a gente crê que a pessoa é aquela que não desfruta, né, da vida normal de todos, ou mediana, né? E a gente imagina que aquela pessoa boba, que ele vai sair com 10, 15 quilos, né, para vender, o traficante é esse. Talvez seja uma estratégia de política criminal também, né? Em termos de macrocriminalidade, para a gente ter uma seletividade maior e não ficar unicamente pegando as pequenas quantidades. Talvez seja uma Uma, saída uma, nesse uma sentido, né? outra crítica que se faz muito ao judiciário é achar que o judiciário é o resolvedor da criminalidade, o que não é. Ele é a ponta final. Para que maiores críticas do que da própria audiência de custódia? Nós temos ouvido muito até de órgãos do próprio Estado, de certo modo, né? Um combate a algo que já tem na Convenção Interamericana, todos os outros países, né? A ideia até do habeas corpus, ele vem dessa origem, né? Apresente o homem ao juiz, né? Libere o corpo, né? Tens o corpo para apresentar ao magistrado, actum liberum humano, né? Que a gente reduz em HC, né? Habeas corpus, né? E que não é abrir o corpo, como muita gente pensa, né? Tens o corpo. E tens o corpo é pegar o indivíduo que foi preso pelo Apresentar ao Estado magistrado. e apresentar ao magistrado. Então, isso se tornou, em determinado momento, até um ponto de conflito, né? Entre sociedade e o Poder Judiciário, que não foi o criador da audiência de Sim, custódia, é mas uma o demanda juiz não é um internacional. solucionador do sistema. O juiz é o Exatamente. aplicador de lei. E é uma demanda já moderna, né? O mundo todo faz isso, né? A gente raciocina como aquele que já estaria previamente condenado. A gente não raciocina como a nossa segurança de eventualmente sermos ali subtraídos da nossa liberdade e a gente não tem ficar meses e meses até ter uma primeira audiência, como de fato ficaram aquelas baianas, no caso lá, nas malas trocadas na Alemanha. Então, por quê? De certo modo, eles não tinham esse expediente de ser logo apresentado e de repente elas dizerem, poxa, eu não sou traficante internacional. Tudo na vida tem um lado bom e um Sim, lado, pode ter um lado positivo. Tudo tem dois lados, né? Então a questão é a escolha. Mas uma outra crítica que aparece muito ao judiciário é a questão do tratamento dos eventos políticos de 8 de janeiro. sim. Eu sei que você tem determinadas limitações para comentar, mas no que você puder me dizer, você não vê muita discordância do que está sendo feito aí, não, né? Em relação ao A aplicação da lei, as penas que estão sendo feitas, a consideração do ato como criminoso. Como são processos que ainda estão em curso, né? Eu prefiro me abster, já que eles estão em julgamento ainda, né? Eu não tive profundidade de apreciar, né? Nem tenho a competência, vamos dizer assim, constitucional para tanto, que os fatos ocorreram em Brasília. Mas eu queria tirar sua roupa de Mas- juiz, mas ali essa roupa não parece que está gravada na pele, não tira mais, né? Eu me lembro de um amigo falando, olha, lá nos Estados Unidos é honor, né? Temos o americano aqui hoje, né? Até inclusive, mas o cargo, de certa forma, impõe essas restrições, né? É isso que a sociedade quer, não do Marcelo, mas do juiz que está aqui, né? Hoje. Ela quer o imparcial, que proporcione o contraditório, que não vá se imiscuir em outras veredas, né, que não sejam as da justiça, de modo que esse comportamento não é reserva da pessoa, e sim do cargo. Porque você Então, pode ter a sua opinião pessoal, isso não tem nenhum problema, sim, né? sim. Mas no caso aí, né, como o processo ainda está em curso, e são processos que estão em competência originária, existiria uma restrição, um proibitivo pelo nosso próprio, né, nossa lei orgânica da magistratura, né? Então, de fato, eu tecer algum comentário, eu estou indo de encontro ao código de ética que a gente tanto proclama, né? E de que o juiz tenha essa postura ética, né? Em termos de seus posicionamentos, né? Nas redes sociais, inclusive, né? Foi tema do nosso encontro em Vitória da Conquista, né? Magistratura nas redes sociais, né? Até em qual ponto, né? Isso é interessante eu comentar em redes sociais em vantagem ou desvantagem de A ou Tem B, né? Isso já aconteceu de muitos juízes fazerem alguns comentários e serem penalizados pelo Conselho Nacional de E Justiça. por quê? É por uma conjuntura política? Não. Porque o nosso código de ética, que é a lei orgânica da magistratura, impõe. Ela não me disse, olha, Marcelo, você vai entrar e vai mudar o código de ética. Olha, você vai ser de tal organização, mas você não vai usar a roupa dos EPIs, dos equipamentos de proteção. Então, quando a gente adere a um determinado estatuto, a gente sabe essa realidade.
Então, de qualquer sorte, eu me lembro de uma gravura em algum lugar, tinha um tumulto, assim, um monte de gente, era uma foto no metrô, e aí tinha um indivíduo cuspindo num policial. E a frase dizia: se você não suporta isso, e ele parado, sem reagir, se você não suporta isso, você não siga essa profissão pública, né? Então, de certo modo, o bônus, né, ele vem acompanhado dos seus ônus, né? Ah, mas nem todo mundo está preparado para isso, não. E aí vem as distorções, os ajustes, as correções. Eu acho que a corregedoria, de um modo geral, ela evoluiu muito na Bahia, a Corregedoria Nacional também, para essa questão da orientação. Muito se tinha a ideia do juiz corregedor punidor, né? A Corregedoria Geral ou das comarcas do interior, que ela tem como membro, né, um desembargador e juízes também que são corregedores, mas a função precípua hoje, numa visão de mais de uma década, né, de 2 décadas, caminhando daqui a uns dias para 3, quem sabe, mas eu digo que é essa função de orientação. O corregedor não é um inimigo do juiz Agora, nem da sociedade, agora mas ele vai corrigir ali. Corrigir significa também consertar, né? Olha, isso aqui tá, essa xícara vai cair, não é? Isso aqui, então a postura ela recomenda isso também. agora, você como professor que pega o estudante de direito, primeiro ano que chega lá, eu não sei qual é a matéria que se ensina. Direito penal. Direito penal. Ah, então todo mundo se apaixona. Então todo mundo é apaixonado pelo processo penal e pelo direito penal. É a primeira coisa, né? Se apaixona, mas se casa com o direito Desapaixona. civil por questões de interesse. Mas esse estudante que está no primeiro ano começando assim, o que é que você diria para ele se ele tivesse nos vendo aqui? O que que vai fazer você ser um grande profissional e que tipo de esforço você pode ter? Que recado você daria para Ah, eu ele? converso sempre com eles. Eu digo que a grande diferença que eles podem fazer é a dedicação e o amor. Tudo que você faz, minha mãe dizia desde minha tenra idade, tudo que você faz na sua vida, faça com amor. Porque o que você faz com amor reflete ali em ações, em luz mesmo para todos, né? Então, de certo modo, o que a gente precisa é ter coragem, enfrentar, né? O juiz, ele vive num equilíbrio que é muito importante, saber se equilibrar, mas como diz a música, né? O meu pé da largura do arame. Então, a O vida meu do... pé da Não largura é? do arame. Essa frase é Então, ela é interessante. muito importante porque o julgador, ele nada mais é do que vive ali no equilíbrio da serenidade, da imparcialidade. E com um objetivo muito maior. Imagine, Zila, você com a receita em que você não pode colocar o ingrediente que você gostaria, mas sim do que alguém escreveu. Então, o juiz, ele não diz a sua opinião. Ele está ali consubstanciando na sentença um sentimento que é a vontade geral e não a sua vontade precípua ou talvez não neutra, né? Então, nesse momento em que eu encarno a comunidade, né? A Bahia contra fulano, né? Então, ali eu fecho uma opinião de todos, porque a lei se traduz na vontade geral. Mas você É por acha isso que Rui falava, né? Que tudo pela lei, nada pela lei. Sem a lei não há salvação. Nosso eminente e grande expoente, né? Da justiça e que da... também teve suas críticas, os seus Sim, claro. equívocos, como Suas todos veredas nós, pela economia que não foram tão, né? e pelos processos, inclusive do Vitoriosas. processo lá da República, mas o que interessa é para saber se nós estamos melhorando. Você acha que nós, como instituição, advogado, você falou coragem, é uma coisa importante. O advogado sem coragem é um inútil. Não, o advogado precisa ser corajoso, inclusive corajoso para enfrentar muitas vezes. Eu acho muito importante isso. Mas como é que a gente bota isso nas pessoas? Ou elas já nascem com isso? Como é que funciona isso? Eu O que é que acredito. você acha, a sua opinião pessoal? Coragem é um valor, né? De todos também, né? Talvez, como eu menciono, né? Um ser humano é corajoso. A gente enfrenta o primeiro desafio de milhares de sêmens ali, só um fecunda, é o grande vestibular da vida, né? E, portanto, ali a gente já passou por uma grande seleção, e aí vem a tenra idade, a sua formação, 4, 5 anos primeiros é que vão formar o seu caráter, a gente fala em personalidade, né? Mas é o caráter que está sendo formado ali naquela tenra infância, e isso marca muito, né? As outras questões recorrentes ali, ou que estejam tangenciando isso, vão ser ajustes de formação. E é por isso que o curso de formação, a escola de magistrados, né? As orientações do CNJ, todos esses ciclos, vamos dizer assim,
de correlação, eles vão complementar aquilo que talvez, como eu disse para vocês, já existe uma linha de similitude do colega do Rio Grande do Sul, com outro daqui da Bahia, com outro do Rio de Janeiro, outro de lá de Alagoas. Então, de certo modo, é um trabalho facilitado que todos já têm mais ou menos um alinhamento. E a gente faz aquele refino naquela orquestra que tenha possivelmente, né, um som que não está saindo de acordo com aquela sintonia da justiça. Agora, quando o Marcelo Lagrota Tanto é que tira... alguns não ficam, alguns são ali expurgados do sistema, né? Então, de certo modo, não estamos falando uma perfeição, né? Não, mas nem tudo na vida é perfeito, Exatamente, quanto mais o que é claro. criado pelo humano. E as instituições são humanas. E os órgãos de correição estão exatamente para esse controle. E- Aí eu venho em resposta, né, só complementando. Nos saímos mais vitoriosos ou não? Sim. A justiça está melhor ou não? Sim. A justiça está mais rápida, mais efetiva no significado não só de eficiência, né? Ela tem eficácia ou não? Sim. Agora, nós caminhamos com uma sociedade que extremamente prega a beligerância, que gosta da litigiosidade. Então, quando a gente compara números com o Brasil em relação ao mundo, eles são super estratosféricos, eu diria assim, né? 80 milhões de processos, não sei quantos milhões julgados, tantos ativos. A gente celebra agora o nosso juizado, nossa justiça da Bahia, elevando o nível do tribunal, segundo, terceiro mais produtivo, com a quantidade de servidores aquém dos outros comparados, e nós nos tornamos agora um tribunal de grande porte. Se imagina assim, porque fez um prédio enorme, porque reformou lá o prédio da comarca de Terra Nova. Não, nós nos tornamos agora o tribunal de grande porte, saímos como melhor de médio porte, somos o terceiro do grande porte, já chegamos como terceiro, pelo número de processos, que muitas vezes você acredita pelo Essa é tamanho, uma litigiosidade e extrema com um que a número pequeno sociedade- de desembargadores e um número pequeno de juízes em comparação aos outros estados e, sobretudo, com a estrutura de gabinete ainda muito aquém dos outros comparados com o São Paulo nosso tem tamanho. 400 desembargadores, a Bahia tem 63, uma diferença Então, é a brutal. diferença só aí em termos de número de julgadores. Agora, se a gente ainda complementar com a nossa estrutura, que é a mesma de 30 anos atrás, em termos de gabinete, a gente vai estar tornando os números ali maquiados, nos puxando para baixo, quando seríamos, sem dúvida alguma, todos os tribunais dos estados sabem disso, que o nosso é o primeiro lugar. Nós ficamos nessa condição. Somos o primário, de qualquer forma, né? O primeiro Em tribunal tudo. da Primeiro América Tribunal das Latina. Américas, o que origina o nome desembargador, né, que é o tribunal de embargo, né? Então, e era interessante que o protagonismo daqui da Bahia é tão maravilhoso. Eu sou um apaixonado pela Bahia, minha terra, porque aqui, além de ser o tribunal mais antigo das Américas, disputa com o de Filadélfia, os americanos acham que é o deles, né? Mas o tribunal da Bahia não era só o tribunal do Brasil, ele era é o uma tribunal corte da- internacional. Então, o recurso de Angola, Moçambique, de outras colônias portuguesas, o recurso era para aqui. E o nome era embargo. Então, o juiz proferia a sentença, vinha para o tribunal da relação, por isso relação, e embargo. Então, era um tribunal internacional, vamos dizer assim, numa idade ainda de modernidade, né? Estamos falando aí de Marcelo, tribunal mais esse antigo. bate-papo nosso aqui é nada mais do que um reflexo de sua grande cultura e seu grande ser humano que você é. Obrigado. E, infelizmente, a gente tem que acabar no momento que, por mim, eu continuava com você, com isso que é uma grande aula. Eu espero que o nosso espectador, nosso assistente, as pessoas que estão visualizando essa entrevista e que participam aqui, percebam a grande pessoa que você é. Agora, eu quero dizer que, se vocês gostaram dele com a roupa, com a toga de juiz, imagine sem, como ser humano. É um ser sensacional. Muito obrigado aqui, por estar com a gente aqui. Eu agradeço a oportunidade, a Associação Comercial também, que é muito tradicional, bem antiga. Falávamos isso em 1811, né? Esse prédio se iniciou aí, né? A sede da nossa Associação da Bahia, e a Associação de Magistrados do Brasil, e a EMAB, que é mais antiga do que a nossa própria Universidade do Estado da Bahia. Ela tem muita disposição e muito interesse em participar desse debate com a sociedade, com os empresários, de modo que eu me sinto muito honrado, Zilan, com o convite, e a reciprocidade aí nesse elogio feito, eu retribuo a você, que é muito culto, uma pessoa sempre muito gentil e um comunicador excelente
E a associação está de parabéns também, a Associação Comercial, com esse projeto. Eu que Muito agradeço. obrigado. Vejam que aqui vocês viram uma perspectiva e uma visão de mundo. Próximo episódio, mais uma perspectiva para que a gente possa entender o mundo através dos olhos de quem o vive. Meu nome é Zilan Costa Silva e até o próximo Perspectiva.